Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou Carlos Corrêa e aqui comigo Márcio Gomes. Oi, Márcio. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo. E mais uma vez aqui com a gente, Lou Cardoso. E aí, Lou, tudo bem? Olá, tudo bom pra vocês? Tudo bem. Este doguinho aí atrás de ti está bem também? Escutamos um doguinho atrás de ti. Doguinhos são a sempre... comunidade aqui. Doguinhos são sempre bem-vindos. Hoje a gente vai voltar a fazer programa de 2 blocos, porque a gente resolveu falar de 2 filmes. Um oscarizável e o outro um sucesso... Era tido como um sucesso certo. É um daqueles filmes que sofreu com a pandemia e agora finalmente chegou no Disney Plus. Eu tô falando primeiro de Mank, novo filme do David Fincher para Netflix. E no segundo bloco a gente vai falar de Mulan, que chegou agora finalmente ao Brasil via Disney Plus. Sem mais delongas, vamos lá, sobe a trilha. Bom, vamos começar falando de Mank. É o filme do David Fincher. David Fincher, que é agora o diretor de Clube da Luta, de Seven, né? Rede Social, Zodíaco, Garota Exemplar e vários outros aí. O Fincher agora tem um contrato de exclusividade com a Netflix, para a qual ele já tinha feito Mindhunter, que infelizmente está em suspenso aí, né? Não é uma série que foi cancelada, mas está parada. Os atores liberados aí para fazer outro trabalho. É um filme da Netflix meio que feito por encomenda pro Oscar, assim, né? É um filme sobre o Herman Mankiewicz, que é o roteirista do Cidadão Kane, considerado por muitos até hoje um dos maiores filmes já feitos. É um filme que fala, na verdade, sobre várias coisas, mas o ponto central dele é essa questão aí de quem fez o roteiro do Cidadão Kane, se foi só ele ou não. Acho que o filme acaba sendo muito mais que isso, mas para largada, acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. O filme teve uma recepção em termos de crítica boa, mais do que de público. A Netflix não divulga a audiência, né? Mas ela tem aquele 10 mais ali deles, né? Então, que agora até mudou, né, de uns tempos pra cá, agora virou 20 mais, né? E é engraçado porque ele é o filme que ele não tá nem entre os 20 mais. Mas ele teve uma boa recepção da crítica. Quero ver, assim, de largada, enquanto eu procuro, eu tava catando aqui a nota, mas obviamente, né, Lady Murphy trocou o computador bem na hora. No Rotten Tomato, ele tá com 87%, que dá para se concluir, né, que é uma nota boa. No Metacritic era um pouco menos, era 70 e alguma coisa. Mas vocês vão falando aí, eu vou catando a nota exata. De qualquer forma, ele não figurou aí nesse top 10 da Netflix. Acho que não chega a ser surpresa, porque ele não é um filme fácil, digamos assim, para ter um apelo popular. É um filme sobre Hollywood dos anos 30, 40, um filme em preto e branco, um filme com mais de 2 horas. Se a gente partir do princípio que o filme que está em primeiro lugar ali é um filme do Leandro Hassum, a gente já tem uma ideia de que público e crítica nem sempre batem. Mas vou deixar com vocês. Vamos com a nossa convidada primeiro. Lou, o que tu achou aí de Mank? Mank é um filme bem ambicioso, assim, né? Se tratando de David Fincher e todo o elenco que ele tem. E também todo o conjunto da obra dele, ele é muito grandioso e bonito de se ver. Então, eu acho que ele é um filme bom, porque ele tem que ser um filme bom, dada todas essas conjunturas que formam ele. E, de fato, eu acho que ele vai um pouco fora da curva, assim, do que costuma ser sucesso na Netflix, porque ele é um filme, assim, para ser visto em uma grande tela e grandes proporções, assim, que às vezes tu acaba não tendo, assim, tanto foco em casa assistindo um filme desses. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso, porque algumas vezes eu dei uma parada, assim, para fazer alguma coisa, ou me distrair, assim, porque apesar de ter, assim, todo um roteiro bem
bem legal, assim, de acompanhar, porque ele, às vezes, ele parece muito didático, às vezes, porque ele fala uma coisa, daí ele volta, faz um flashback contando de onde partiu aquela ideia ou aquela história, assim. E vai muitas vezes nisso, assim, daí às vezes eu acho que isso, pelo menos para mim, parece um pouco cansativo, mas eu acho que ele quer muito deixar tudo muito bem amarrado, assim, para chegar naquele final, que é mais, eu acho que o Mank se dando conta do grande trabalho que ele fez e que ele tá nem aí se isso vai ter consequências para ele no futuro dentro de Hollywood, porque ele quer que aquilo tem o nome dele, assim, né? Então, o filme vai muito em cima desse debate do tipo, quem foi que de fato escreveu? E o filme mostra quem de fato escreveu, que no final das contas o Orson Welles era mais um jovem que, intruso em Hollywood, estava começando e já queria começar, assim, com o pé mais do que o direito, assim. Então, eu acho que essa produção ela foi feita realmente para ser uma coisa pro Oscar, assim, para representar a Netflix no Oscar, mas eu acho que em termos assim populares ele não é assim o favorito assim do grande público, assim, eu acho que quem é mais entusiasmado com cinema, assim, gosta da história do cinema, assim, porque ele fala bastante do cinema ali no início do século XX. Então, eu acho que ele atrai muito mais esses olhares mais cinéfilos do que o grande público, assim, mais comercial, assim. Em se tratando de veracidade ali, ele dá a entender que tem toda uma discussão acerca de quem foi o verdadeiro roteirista do Cidadão Kane. Tem um artigo muito polêmico da Pauline Kael, né? Lá nos anos 70, que diz que na verdade o Orson Welles não tem participação, mas também é um artigo que foi dissecado e também é muito contestado. O que hoje em dia parece mais lógico se pensar é que ele fez um primeiro trabalho e o Orson Welles fez algumas adaptações a partir daquilo ali. Então essa questão da veracidade ela é bastante discutida fora das telas, não é, Márcio? Com esse artigo da Pauline Kael de 71, né, que é o artigo que ele serviu de ponto de partida para o David Fincher, né, para fazer o filme. Ele próprio falou em algumas entrevistas. É um artigo de mais de 50 mil palavras, quase um livro sobre. Ela começa falando sobre a questão da transição do cinema mudo, fala sobre os roteiristas que saíram dos jornais e revistas da época para começar a trabalhar em Hollywood, e isso mostra no filme ali no começo, ali, né, aquela mesa de roteiristas ali tentando lançar ideias para novos filmes. Só que essa história de que teria sido apenas o Mank, né, e que teria sido uma disputa por autoria, isso já foi, como é que eu vou dizer, usar um termo bem da moda, o pessoal usa debunked, né, quando a gente fala de fake news hoje, né, mas que foi desmistificado, na verdade, nos últimos anos, primeiro pelo Peter Bogdanovich, que foi diretor já lá nos anos 70 mesmo, que a Pauline até nem retrucou a atualização do Bogdanovich na época. Na verdade, ela não falou com ninguém da família da parte do Welles quando fez a resenha, a crítica sobre a questão do Cidadão Kane, ficou mais na parte do Mank mesmo, e hoje o que se tem de consenso foi mesmo isso que o Carlos falou ali, de que a primeira história foi mesmo feita pelo Kane, até porque parte das experiências dele com William Hurst, né, que é o cara que é retratado no Cidadão Kane ali, e que aparece no filme, né, as experiências do Kane, do Hurst com a amante dele, a Marion Davies, e daí depois o roteiro foi tarimbado e reescrito e tornado mais acessível para as telas pelo Orson Welles. Essa é a versão que fica hoje, né? Sobre a questão do... Oi. Não, continua. Não, sobre a versão do filme, eu acho que isso é um pano de fundo importante para entender, e eu acho que também um pouco a questão do filme hoje tá, que nem o Carlos falou, fora dos top 20 ali. A gente conversa muitas vezes sobre os fanservices, né, quando a gente fala de filmes de super-heróis ou de filmes da Marvel, né, esse é um Oscar service, né. É um filme feito sob encomenda para o Oscar. Sim. Né? E se ele não ganhar o Oscar, ele não vai ter cumprido, ou se não ganhar muitas estatuetas, ele não vai ter cumprido o seu papel, porque ele não vai ganhar bilheteria e ele não vai ganhar views no Netflix. E foi por um dos motivos pelo qual a Mindhunter também saiu. Era uma série cara que não tinha as visualizações necessárias para se manter. Então, né? Ele é um filme para gerar buzz, nem que seja buzz de qualidade da Netflix, sobre a qualidade da Netflix.
A minha dúvida é se eu gostei bastante do filme, gostei bastante, mas eu tenho lá minhas dúvidas se ele gerou esse buzz, porque não é um filme que está se falando muito nem na primeira semana. É que ele é um filme muito complicado, né? Ele é um filme com muita informação e isso não tem todo um background, toda a história do Cidadão Kane, é difícil de acompanhar para qualquer um. É muita informação e ele não te dá todo um contexto. Então, tem alguns elementos ali que tu pega, da questão da campanha política, da ascensão do nazismo, né, da manipulação política para eleger o governador, que isso a gente consegue fazer um paralelo aqui. Mas todas as outras manipulações ali ficam difíceis para quem não conhece a história do cinema de Hollywood dos anos 30, né? E não é todo mundo que conhece, mesmo a gente tem que pesquisar. Eu acho que eles jogam, tem nomes muito importantes ali que não são contextualizados, né? E tipo, para mim não fica claro muitas das personagens que aparecem ali no filme, entendeu? E daí para tu conseguir entender, tu tem que fazer um trabalho de pesquisa, ou prévio ou posterior ao filme, e depois ver o filme de novo. Para conseguir Então, tudo isso fica muito... para tu conseguir tornar o filme acessível a um grande público, né, ele fica difícil. Para tu conseguir... não é que tu não vai conseguir ter a experiência do filme, tu não pode não gostar do filme dessa forma, não é isso, mas é que faz toda a diferença tu ter todo o contexto, assim, tu consegue aproveitar melhor e entender melhor o que está acontecendo na tela do que se tu não souber nada. Então, assim, tu começa a ver pedaço do filme e tu larga de mão, porque, tipo, quem são essas pessoas que estão ali, né? Sim. O que é isso que está se tratando? Então, falta uma coisa mais mastigada, porque até onde a gente vê hoje, tudo é um pouco mais mastigado, né? Então acho que essa é a questão. E só uma última coisa, antes de encerrar, eu acho que o filme é menos sobre quem fez o roteiro do Cidadão Kane, e mais sobre por que o roteiro foi feito, né? Que é sobre as experiências do Mank com o William Hurst ali, né? Todos aquela vivência que ele teve ali de todo aquele período e que tudo aquilo ali levou a culminar ele a escrever aquela obra ali. De fato, tudo tá representando tudo aquilo ali, todo aquele momento. Se alguém for ver o filme esperando que ele seja um Cidadão Kane Begins, não é isso. Não é isso. Um prequel, né? Não é um prequel. Mas assim, e eu sei que a Lou gosta muito dessa coisa glamurosa de Hollywood clássico, né? Visualmente, no começo do filme, não é que me incomodou. E é engraçado que agora pensando que eu vi o filme e eu gostei muito, muito do filme. E aí quando eu vou falar, todas as coisas que eu tô falando são poréns, assim. Mas enfim, a escolha ser preto e branca é uma escolha óbvia, porque, enfim, faz todo sentido. Vamos lembrar também que o roteiro é do pai dele, né, que já faleceu, do Jack Fincher. É uma escolha óbvia ali para situar melhor, tem uma questão de imersão que é diferente. Ao mesmo tempo, tu saca que é um pouco forçado nesse sentido de ser uma coisa oscarizável, assim. O elenco é muito bom, o Gary Oldman tá muito bem. Eu brinco com a Lou que não tem nenhuma chance de um filme ser bom tendo a Amanda Seyfried. Dei meu braço a torcer, ela tá bem no filme, o filme é bom. Mas eu queria ver justamente assim, Lou, tu que é mais entusiasta assim, dessa Hollywood clássica, assim, para ti funcionou a contextualização que tá dada ali? Ou tu também acha que é um pouco isso que o Márcio falou, assim, de se tu for jogado ali sem ter um pouco do histórico, tipo, tá, beleza, tem ali o Louis Demille, mas quem era ele na fila do pão naquela época, assim? Eu acho que, tipo, a gente tem muito mais conhecimento mais dos atores, assim, mais quem tava mais na linha de frente, assim, do que quem comandava todos aqueles estúdios, todos aqueles filmes e tal. Então, eu acho que aquilo ali é basicamente... serve mais como um fanservice para quem é fã dessa época glamorizada, assim, de Hollywood. Mas até eu mesma que gosto muito dessa época, me senti um pouco perdida ali, mas ao mesmo tempo dá para conseguir entender um pouco ali, tipo, não vai ser 100%, mas é aquela coisa do tipo, tá, é isso aqui,
é desse jeito que vai ser, a gente vê como é que funciona a indústria naquela época, que existia um período que precisava de economizar mais, aí reduz o salário de boa parte ali do estúdio e começa daquelas greves e demissões, assim. Então dá para conseguir se contextualizar assim, mas não profundamente, assim. Até porque eu acho que é bem difícil tu conseguir entender mais, ainda mais que é de um outro país, sabe? Não é uma coisa assim que dá para entender. Quer dizer... É uma história de quase 100 anos atrás, né? 90 anos atrás. E era uma época assim que o cinema ainda estava começando a dar seus primeiros passos num outro assim movimento. Então, para mim, eu consigo entender, mas ainda ao mesmo tempo eu acho que precisaria um pouco mais de calma, assim, porque eu acho que o filme é bem energético, mas eu acho que aquele momento ali é só para tu ter uma base do que tá acontecendo ali. Então, eu acho que todos esses elementos mais técnicos, assim, que tipo ser preto e branco, eu acho que o David Fincher fez um filme das antigas no tempo de hoje, assim, então eu acho que ele quis se imergir muito nessa época para deixar todo mundo nesse clima mais nostálgico, assim. Uhum. Eu acho que mesmo que tenha esse clima nostálgico, eu acho que tu tem ele larga elementos ali que a gente consegue fazer paralelo, né? Mesmo que seja 100 anos atrás quase, né? Uhum. Tipo, tu tem a questão da depressão econômica que afeta os estúdios, que é o que eles estão passando agora, né? A gente tem problemas com os estúdios em virtude da pandemia e da impossibilidade de lançar filmes novos nos cinemas, então todos eles estão sentindo. Então tu tem uma questão de relação aí. A gente não tem informações, pelo menos eu não tenho, não sei se outras pessoas têm, mas de redução de salários de atores, mas se isso não chegou, vai acabar chegando. Essa conta vai chegar em algum momento. Tem a questão da ascensão do nazismo, que a gente não, talvez não tenha, obviamente a gente não tem na mesma dimensão, mas tu tem uma questão de extrema-direita surgindo forte em várias partes do mundo hoje. Tu também tem a questão da manipulação política, que é uma coisa que nunca deixou de existir, né? Mas hoje, mais do que nunca, está forte em diversas mídias. Então, tu tem elementos da época, mas que tu consegue relacionar com momentos atuais, né? Tu consegue fazer tu consegue cruzar os pontinhos, mesmo que sejam em pontos específicos do filme, né? Então, mesmo sendo tão distante, né? E mesmo sendo tão distante, tu consegue te identificar nesses momentos, assim. No resto, eu acho que fica um pouco mais... exige um pouco mais de esforço do espectador, assim. O que eu acho curioso é, assim, ao mesmo tempo em que ele retrata, a história é situada e eu acho que chega um dado momento em que o filme vira muito mais um filme político, não política partidária, mas aquela questão dos caras ali, né, já dá para chamar de fake news, né? Aqueles vídeos fakes que os caras faziam para incriminar o candidato mais à esquerda. Mas assim, o que eu ia falar é o seguinte: ao mesmo tempo em que ele é um filme situado nessa Hollywood mais clássica, e o Oscar tende a história mostra que o Oscar gosta de premiar essa metalinguagem, assim, esses filmes que falam da própria indústria. Ele é um filme que a imagem existe o glamour ali, mas ao mesmo tempo ele é muito crítico com aquela Hollywood, né? Não é uma coisa, não é um conto de fadas aquela Hollywood retratada ali. É uma coisa de, olha só como os estúdios se envolvem na política para fazer sacanagem. Olha só como as reações, as consequências disso, e aí o destino, não vou dar spoiler aqui, mas o destino de um dos personagens coadjuvantes acaba tendo a ver com aquilo ali. Então, assim, é curioso, porque se a gente for pensar naquela coisa de é o filme para ganhar Oscar porque fala de Hollywood, não é bem a Hollywood que Hollywood gosta de falar, né? Eu acho que tem mais essa parte mais de autocrítica, assim, de mostrar acho que um pouco dos podres que acontecia, assim, dizendo que nem todo mundo, na verdade ninguém ali é o mocinho, assim, sabe? É mais o cara mais preocupado com
com bilheteria, com popularidade, com poder, com domínio, assim. Eu acho que é mais essa questão de mostrar como é que as coisas agiam, assim, que no final das contas é tudo pelo poder, assim, de controle. Sim. Tu ia falar, Márcio? Não, é só que sim, eu acho que tem esse lado da Hollywood menos romântica, né, mas é uma coisa mais focada na questão dos grandes estúdios, né, tipo, mostra quem tá dentro, mas trabalhando meio que pressionado, né, mas tipo, não mostra o outro lado dos atores e tal, mostra mais a questão dos grandes estúdios como a força propulsora desses elementos, assim, do que necessariamente tudo que corria por trás, assim, com exceção do William Hurt ali, que é o grande personagem, né, que é o personagem do Cidadão Kane, que é o personagem fora o Mank ali do filme, assim. Então, acho que tem, mas ainda é bem incipiente, assim, eu acho que poderia explorar um pouco mais. Assim. Teve uma coisa que quando eu vi, me passou, assim, depois ouvindo um podcast que eu me dei conta, assim, que, puxa, é verdade, que é o seguinte... A trama do filme em si, o cerne do filme é mostrar esse cara que chegou no Cidadão Kane. Não é, como o Márcio disse, não é uma prequel, não é um making off do Cidadão Kane, não é o Cidadão Kane Begins. Mas o Cidadão Kane é muito forte no filme, como não poderia deixar de ser. Tem, inclusive, com a presença do Orson Welles no filme ali, né? Interpretado ali pelo Tom Burke. A questão é o seguinte, o que o filme tenta, a imagem que o filme tenta te vender é desse cara genial por trás, vamos lá, de acordo com o filme, com o roteiro do filme, de acordo com a realidade, com o primeiro tratamento assim, do filme. De qualquer forma, esse cara é genial. A questão é, o filme te faz pensar que esse cara é genial? O que no filme indica que o Mank é genial em termos de roteiro? E eu sei que é muito difícil tu mostrar um cara trabalhando com palavras, né? Tu não vai conseguir isso com imagem, quer dizer, não vai. É difícil tu conseguir isso com imagens. Ele era um cara, dado o ponto de vista, né? Tu pode concordar ou não, eu tendo a concordar que ele era um cara muito correto, o cara que lutava pela coisa certa, isso, aquilo. Ainda que é um cara que lá pelas tantas também liga o foda-se e azar, sabe? É um cara ali com as suas contradições. Mas a genialidade dele como roteirista, ela não é mostrada no filme, né? Tu tem que simplesmente acreditar baseado em... Tu tem que ver o Cidadão Kane, né? E aí que é um filme muito bom e tudo filme, mais, mas né? Que uma galera não viu, né? Não, tudo bem, mas o filme parte da premissa que o Cidadão Kane tipo... É que o filme parte da premissa que tu tenha visto o Cidadão Kane. Não, sim, né? Mas é isso que a gente tá falando, né? E ele, tipo, e aí eu acho a questão da contextualização, né? Eu a questão da contextualização. O filme, ele é moldado à sombra de outro, que é o Cidadão Kane, como um dos melhores, se não o melhor filme de todos os tempos. Essa é a contextualização. E o filme mostra como o cara chegou a produzir, a escrever o roteiro desse filme, defendendo que ele foi o único escritor do tal do roteiro, o que é negado, discutível, enfim. Mas a prova disso é a obra em si, é o Cidadão Kane, né? Então, tu assistiu o Cidadão Kane e não gostar, todo esse filme, isso perde a valia, perde sentido. Mas a questão é o Cidadão Kane. Né? Pra gente encerrar... Para a gente encerrar esse bloco, a Netflix vem forte esse ano e também é um ano diferente porque, enfim, né, acabou não estreando muita coisa, ainda que o Oscar vai ser em abril, né, Lu? Então, o tempo pode ir um pouco adiante, né? Não são os filmes que estrearam só até agora, final de dezembro. Mas, enfim, a Netflix tem o Mank, a Netflix tem o Set de Chicago, tem o Destacamento Blood e ainda tem para estrear aí A Voz Suprema do Blues, que é o filme com a Viola Davis e o último filme do Chadwick Boseman. O Mank foi vendido como essa história do filme oscarizável e tudo mais. Eu não acho que ele chega tão favorito assim, mas não sei, o que vocês acham?
Eu acho que ele pode ser um forte candidato mais nas categorias técnicas, assim, e não me surpreenderia se ele levasse, por exemplo, tipo, roteiro, assim, meio que pra fazer essa dobradinha, assim. Mas eu acho que... E ainda é uma coisa, né, uma homenagem ao cara que... Esse Oscar daí, teria que ter... Imagina só, agora eu tava pensando, se ele leva, tá? E o Boseman é um outro cara que tá bem cotado, né? Tanto pelo Destacamento Blood, quanto por esse novo filme que tá para estrear e que é bem elogiado aí a atuação dele. Um Oscar que poderia ter 2 Oscar póstumos, né? Fecha parênteses, continua. Mas eu acho que é mais por esse lado técnico, assim, do que por atuação, assim, porque não faz nem 2 anos que o Gary Oldman levou o Oscar de melhor ator por Destino de uma Nação, sendo que eu acho que ele tá bem melhor em Mank do que em Destino de uma Nação, mas eu acho que ele deve ter a vaga garantida dele lá no Oscar. Eu acho que é aquele filme que vai ter um punhado de indicações, né? 6, 7 indicações. Aí, quantas vai ganhar, já não sei. Eu também acho que tem boa chance nessas técnicas, mas, enfim, Márcio? Eu acho que sim. A única coisa que eu sei é que o streaming vai ganhar rodo, né? Se não ganhar rodo esse ano, também não ganha nunca mais, né? Mas não sei, porque tem aquele filme que ainda não estreou aqui com a Frances McDormand, né? Sim. Noah... Putz, agora me fugiu o nome do filme. Mas é um filme que estava muito bem cotado nesse circuito de festivais. E tá em todas essas listas aí de melhores do ano e também agora. É enorme. O filme de estreia da Regina King também, na direção, também vi que tava... Também tem bastante coisa. Do próprio Netflix, eu não sei se... Eu não acho, assim... Dos 3 que saíram até agora, é o meu... Eu gosto, mas é o meu menos preferido. Mas eu não sei se o 7 de Chicago não é mais palatável, assim, um pouco mais popular. O filme da Frances McDormand é o Nomadland, que ainda não estreou aqui no Brasil. Mas, enfim. Vocês têm alguma consideração final ou já podemos trocar completamente a chave e falarmos de Mulan? Quem cala? Não, eu acho que é... Eu acho que é isso. Não, eu acho que é isso. Só daí chegando à conclusão que eu acho que talvez por isso que a opção do Fincher foi de focar apenas no Mank, né? Fica mais fácil tu defender uma tese com uma pessoa só, que escreveu um roteiro, do que tu ter que mostrar como é que ele dividiu o roteiro com outra pessoa, né? Sim. E ele deu entrevistas depois, né? O Fincher dizendo que o meu filme não é sobre quem escreveu o roteiro ou não, sabe? Não tô preocupado se é o Orson Welles ou não, é muito mais sobre o processo e a coisa toda. Mas, enfim, vamos agora, então, trocar de streaming. Vamos sair da Netflix e vamos para o Disney+. Vamos lá. Buenas, saímos de Hollywood, pegamos um avião e vamos para a China, onde se passa Mulan, a refilmagem do desenho animado, agora pela Disney+. Filme que era para ter estreado no cinema, era uma das grandes apostas da Disney esse ano. Mais um dos filmes aí que a pandemia se encarregou de mudar os planos. É um filme que tem custou 200 milhões, foi o orçamento, e ele rendeu até agora 66 milhões. Seria um super flop não fosse o contexto da pandemia, né? Que estava conversando antes com a Lou, talvez a gente tenha que repensar o conceito de flopada, pelo menos para 2020 e muito provavelmente 2021, ainda que tenhamos vacina. Ou que os outros tenham vacina, né? A recepção de crítica também não foi lá das melhores. A nota média no Metacritic do Mulan foi 66. A gente não tem como saber a audiência do Disney Plus, né? Eles não divulgam a audiência e também não tem ali uma parada como tem a Netflix. Mas é de se imaginar que tenha
ele foi vendido como o grande lançamento da semana, né? Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, onde ele chegou no Disney Plus primeiramente pago, aqui no Brasil ele já está incluído na assinatura normal, que é o que vai acontecer também com o Soul, né? Que é o desenho. Era outro que ia sair nos cinemas e acabou trocando, vai ser direto no Disney Plus. Mais uma vez eu quero começar com a Lou, não só por ser a nossa convidada, mas porque eu sei que a Lou gostou muito do Mulan e eu acho que a gente não gostou tanto assim. Então vamos começar falando melhor. A Lou tem o time mais... Eu vim aqui tentar salvar o filme. Mas eu acho assim, que pelo menos dos live actions que eu vi da Disney, eu pude perceber que Mulan, eu acho que tentou atingir assim, uma maturidade que os outros filmes assim não tiveram. Porque, pelo que eu percebi, assim, mais os live action, tipo A Bela e a Fera e o Rei Leão, por exemplo, eles ainda eram muito apegados à animação original, assim. Já Mulan manteve a sua essência, mas eu acho que ela quis criar sua própria identidade, sendo que ele perdeu muito dos elementos ditos mais infantis, como as músicas e outros personagens assim que não estão presentes nessa nova versão, justamente porque eu acho que ele quis por ser assim uma história diferente assim das demais princesas, assim, até porque a Mulan é muito mais guerreira do que princesa, assim. Então eu acho que o filme ele atingiu assim esse ponto de ser mais original, de ter a sua própria identidade, de criar a sua história, do que ficar muito preso ao que era a animação, tanto que a Mulan e a própria personagem da animação são bem diferentes, e a história em si ela foi para um outro caminho, assim, que não é aquele convencional de ter seus pares românticos, de ser muito engraçadinho. O que eu gostei muito foi disso, assim, de não ter essas distrações, assim. Por mais que tenha uma outra coisa assim mais engraçadinha, mas não é aquela coisa muito exagerada que vem a toda hora. Então eu acho que é meio que um ponto mais para quebrar um pouco o gelo, mas ainda assim não desfocar do foco ali, que é tipo, é toda aquela guerrilha e tal. Mas no geral eu gosto muito, mas eu ainda acho que Mulan ainda peca muito nos vilões, assim, na parte do antagonismo, porque em Mulan o vilão ainda é muito precário, ele tem umas motivações muito banais, muito coisa que a gente não já viu assim bastante, assim, de não ter dá aquela tempo coisa de mais odiar ele, né? E tipo, meio que ele aparece nisso só pra cumprir aquela função de ser o vilão, assim, ele não te dá uma empolgação a mais, assim, tu não sente nada por aquela pessoa, assim, então... Nem mesmo a bruxa, né? A bruxa eu já acho diferente, porque eu acho que ela tem ali uma motivação que tipo, ela é parecida assim com a Mulan por causa do seu X e por causa de toda o que elas representam, assim. Que também não tem muita história dela, né? Ela não é muito contextualizada, né? Ela dá aquele básico, assim, do tipo que ela foi dita assim como a diferente, como a própria Mulan também mas que ela seguiu um outro caminho porque ela resolveu abraçar assim, os dons naturais dela do que esconder, assim, que é meio que tento fazer com a Mulan. Sim, aí ela vira casaca. É uma motivação. É quase o Marta do Batman, né? Mas eu não sei, eu não vi o desenho de 98. Eu só vi o filme, então meus comentários são exclusivamente sobre ele, sem o comparativo. Eu sei que tem muita gente reclamando que alguns elementos do desenho não estão lá, e acho que o maior é o Mushu. É o Mushu, que era o dragãozinho, né?
que era o Ed Murphy até na... O Pedro passou meses nesse programa reclamando que não tinha o Mushu. Ele vai ouvir na edição e vai lembrar. A mim não fez falta no filme e acho que ficaria deslocado no sentido de que para tu botar um dragãozinho falante e botar mais música, tu tem que ter... E aí eu acho que foi uma decisão acertada. E me explico. Para tu botar um dragão falante com uma conotação mais infantil e botar mais músicas, tu vai ser voltado para um público um pouco mais infantil. Se tu fizer essa opção por público mais infantil, tu tem que abrir mão de todas aquelas cenas de batalha. Isso era um negócio que eu conversava com a Alô, até me disse, não, mas ele é... Como é que é? Maior de 13. Ok, para maior de 13 vai, tem as batalhas, não tem sangue e tudo mais. Mas ele não é um filme para criança. Eu acho que criança se assusta com Mulan. Eu dou um exemplo até, esses tempos eu tava... antes, pré-pandemia, eu revi o último Toy Story e aí na casa do meu primo com as filhas dele. E era Toy Story, sabe? Não é a coisa mais assustadora do mundo. E mesmo assim, em alguns momentos, elas viravam a cara, ficavam com medo e tudo mais. Tu imagina uma criança vendo Mulan. Aquela cena lá dos oponentes ali vindo a cavalo, todos de preto, cortando. Essa cena é tão bonita. Frente. É bonito. E acho que esse é o grande, pra mim, eu não acho o filme ruim, eu acho o filme legal. Acho o filme nota 7, assim, passa de boa. É uma ótima sessão da tarde. E, assim, de longe, pra mim, o que me fez ir até o final de boas, até acho que a edição nesse sentido ajuda, mas para mim o ponto forte é o visual. O filme visualmente é impressionante. Ele não tem uma cena que não seja linda. E aí até fazendo relação um pouco com o que a gente estava falando no primeiro bloco do Mank. Mank é um filme muito bem filmado também, cara. Os enquadramentos são todos muito bem feitos, ele é muito pensado, assim, o Fincher é um cara mais detalhista, assim. O Mulan, acho que era um filme para ser visto no cinema, justamente por isso, assim, quem puder, veja na maior tela possível, na melhor resolução possível, porque ele é deslumbrante, assim, em termos de visual. Agora, eu acho que se tu botasse o dragãozinho, ia ficar para criança. Se tu ficar para criança, tu tem que tirar as cenas violentas. Então, ou um ou outro, né? Não sei o que o Márcio achou. Eu acho que o filme perdeu muito com a questão do cinema, não sendo no cinema, sendo pro streaming, eu acho que é um problema, porque foi nitidamente um filme para cinema mesmo. Eu me surpreendi pela questão das mortes ali, né? Mortes em filme da Disney me surpreendeu, eu realmente não esperava. A Bambi já tinha morrido, cara. Mas é uma morte mais simbólica, né? Do que propriamente um monte de gente sendo... O pai do Simba também. Espadada, uma coisa... Mas não é... Uma coisa é tu ver um bicho... Uma coisa meio Game of Thrones, assim, sabe? Exato. Não esperava uma coisa... Mas me surpreendeu, não que seja uma coisa ruim, mas não, realmente não esperava. Mas, assim, não sei, eu acho que tem muitas coisas que ficaram... como é que eu vou dizer? Simples demais. Oi? Desculpa. No meio do caminho? Simples demais, muitas coisas poderiam ser melhor exploradas ali, que não foram, como mesmo tu falou da bruxa ali, as motivações dela, ela virou casaca no meio do filme, não se sabe muito bem porquê, né, mas virou. Enfim, mas, sei lá, eu dou menos de 7 pro filme, o Carlos deu 7, eu dou um pouco menos. Achei engraçado, claro, é o filme da Disney, então a gente tem que relevar muita coisa. Achei engraçado as cenas de batalha dela com aqueles cabelos sedosos e esvoaçantes de quem não tomava banho há um mês, né? Mas ele visualmente ele é um filme muito bonito mesmo, e é uma pena que ele não possa ter sido visto no cinema, assim. Eu acho que essa é a grande perda, e eu acho que a Disney não vai recuperar essa grana nunca, e eu acho que esse é o grande impacto que esses estúdios estão tendo que avaliar agora, e por isso a bronca que a gente estava comentando nos grupos de WhatsApp ali sobre a questão da HBO Max, que resolveu lançar tudo, da Warner, né, na verdade, resolveu lançar tudo na HBO Max, e os diretores ficaram meio de cara, ficaram meio putos.
eu resolvi dar uma olhada e ver o que os chineses acharam desse filme. E acabei achando uma matéria da Variety ali, e os caras ficaram também meio surpresos com algumas coisas, menos por questões políticas, que era o que eu achava que podia pegar, e mais por outras questões dessas de filme mesmo, assim, que algumas coisas ficaram menos exploradas, e acharam que a Mulan nesse filme é mais uma super-heroína do que necessariamente uma personagem que demonstra algum tipo de crescimento, já que desde pequena, ali na primeira cena, ela faz umas acrobacias no telhado ali, meio inverossímeis, então tu já vê que ela é predestinada a ser uma super-herói e que vai salvar o Império ali, né? E tanto outras coisas que são citadas, como aquelas inscrições que tinham na espada ali, né? Que eles volta e meia citam no filme, mas que tu não encontra muita relação no resto da história, então fica tudo meio perdido, assim. Mas, fora isso, é uma diversão interessante para quem quer passar 2 horas, né? Tipo, é um filme para Disney Plus, eu acho que é aquilo ali, né? Não vai muito além, assim. É uma diversão para sábado à noite, assim, um filme para pipoca, eu acho que bem legal, assim, bem passa no teto. A questão do empoderamento feminino, que acho que também contou muito para Disney optar por essa refilmagem, ela existe ali, obviamente que existe. Desde o conto da Mulan, né? A minha dúvida é... A história da Mulan já é isso, né? Isso, a minha dúvida é... E aí eu nem vou me atrever a falar aqui, porque acho que a Lô é que pode falar melhor sobre isso. Pegando essa questão do empoderamento, assim, o que o filme traz sobre empoderamento feminino que o desenho não tinha trazido? Eu acho que o filme se ensina muito. O filme se atualizou nesse sentido, sim? Eu acho que sim, porque a animação ele era muito ainda dentro daqueles moldes daquela menina inocente e atrapalhada e coisa e tal. E aqui ela já é um pouco mais decidida, sabe? Ela é bem mais... ela toma mais as rédeas das coisas, assim, desde do pensamento de ir no lugar do pai para a guerra, de focar muito dentro daquele personagem que ela cria, assim, de ser... de querer se passar por homem e tal. E até mais eu acho que ela manteve muito aquelas honras, assim, que eles dizem de servir ao país, de ser fiel à família e de manter essas tradições, assim, do que tentar ter algum outro tipo de ambição, assim. É meio que ela foca, assim, que nem fosse um guerreiro normal, assim, do tipo que ela sabe que ela tem aquele dom que é justamente para aquilo, assim. Ela não pensa em ser esposa de alguém ou ter filhos, assim. Ela tem essa ambição de ser algo a mais como mulher, assim, e como pessoa com o que ela tem ali, assim, com aqueles poderes, entre aspas, assim, que ela tem, assim, esse dom natural dela. Uhum. Outra questão interessante, e aí até mesmo na questão de... Continua. Outra questão ali também eu acho interessante que, tipo, muitas pessoas, eu acho que ainda vem aquele outro par ali dela mais como par romântico, assim, mas pra mim sempre foi uma coisa muito mais de coleguismo, assim, de amizade, assim. Aí é uma das coisas que eu já queria entrar, talvez eu tenha ido longe demais na análise, mas vamos lá. Não, eu só queria antes falar que é uma decisão correta da Disney, politicamente correta, mas também não sei o quanto politicamente correto aí não é consequência de grana, de faturar no mercado chinês, que é um dos maiores mercados fora os Estados Unidos. Que é o seguinte, o elenco, a começar pela atriz que faz a Mulan, que é a Yifei Liu, são atores chineses, sabe? Não é aquela coisa de Hollywood tentar pegar alguém e vestir como um oriental e pronto, né? Passa como oriental, sabe? Acho que a Disney soube respeitar isso. Também não sei até que ponto para não, né, tirar proveito de essas pintas serem conhecidas mais nesse mercado, no mercado chinês, e aí chama mais gente. Tem alguns nomes bastante conhecidos do público em geral. Eu acho que a própria Yifei Liu não era uma atriz fora do Mulan muito conhecida, né? Não
fez outros filmes, obviamente. Não. Ela tinha feito o Once Upon a Time também, o seriadinho aquele, né? Mas de resto era basicamente filmes chineses que não chegaram muito no Ocidente. Tem gente ali um pouco mais conhecida, o próprio Jet Li, que faz o Imperador, o Donnie Yen, que é o comandante lá também, que era o cara que inclusive tá no Rogue One lá do Star Wars. Ele é o cara que tem o cara aquele cego que venera a força e tudo mais. Só lembrando que a atriz, a Liu Fei, foi envolvida com polêmicas, acho que foi no ano passado, retrasado, né? Que ela defendeu a polícia de Hong Kong naqueles protestos contra o governo chinês lá, né? E aí, as coisas que não me incomodaram, porque eu sei que eu não sou o público-alvo, e como o público-alvo é uma coisa mais infanto-juvenil, beleza, tu passa. Mas eu vendo o filme, tá, eu vou dar a minha análise, tá, a minha impressão, na verdade. E aí acho que a Disney tava numa situação também que era meio que um cobertor curto, assim. A atriz, para tu vender um filme desses, tu vai chamar sempre alguém que chame atenção. É óbvio que... Alguém bonito dentro dentro do padrão. A Yufei Liu é uma atriz bonita. Ela é uma mulher bonita. Ela é uma mulher tão bonita a ponto de que não dá para tu ignorar o fato de que ela é uma mulher em nenhum momento. E aí ela tá lá no meio de todos aqueles caras. Como é que os caras não percebem que ela é uma mulher? Pelo amor de Deus, cara. Tipo, as feições delas são bonitas. Tu deve lembrar da minissérie que as pessoas não percebiam que a Bruna Lombardi era uma mulher. Exatamente, mas tão errado quanto. Licença poética, né? Haja Tem licença. que comprar aquilo. Haja licença poética. E aí eu acho engraçado, e aí eu acho que talvez eu tenha ido longe demais, né? Obviamente que a intenção da Disney não é essa. Se a Disney desconfiasse que era essa, a Disney parava. Aquela hora que tem uma hora no filme ali que fica só ela e o... Não é um par romântico, porque ele não é um par romântico, né? Mas, enfim, ela e o soldado legal ali. E eles estão ali, e ela dizendo ele dizendo assim, nenhuma mulher vai me querer, porque não sei o que. Ela disse, não, iam querer sim. E aí eles ficam num clima ali e tal. Pô, ele não sabia que era mulher, né? Tu que interpretou aquilo como clima. Tu nunca conversou assim com alguém? É quase um... Não dando daqueles olhares. E não teria problema nenhum, vamos ficar bem claro. Agora, é quase um... Alguém pode dizer que é um bromance aquilo ali. Eu tava achando quase um romance gay no Mulan. Mas, obviamente, se a Disney desconfiasse que alguém achou isso, já corta aquilo ali do roteiro. Agora... Também tem isso que o Márcio falou, né? Sei lá quantas semanas sem tomar banho e aquele cabelo de propaganda de shampoo. Mas pela arte. Filme da Disney, né? Tipo, ela luta e tudo e tá lá toda bela. Lutando com o cabelo. As cenas de ação... Lutar com o cabelo no rosto deve ser complicado, né? Mas se o Thor consegue, por que a Mulan não consegue, né? Exato, mas o Thor cortou o cabelo no último, né? O Thor ficou melhor, aliás, quando cortou o cabelo, né? Os filmes do Thor ficaram melhor quando o Thor cortou o cabelo. As cenas de luta, as cenas da Mulan, eu achei que, não sei, sabe? Mesmo para esse tipo de filme, sabe? E aí eu vou lembrar só 2 filmes que tem essas liberdades poéticas dos caras subir muro caminhando, assim, que é uma coisa bem mais da cultura oriental, mas que são cenas fantásticas e funcionam. Ali no filme é visualmente bonito, mas acho que outros filmes já fizeram isso melhor e mais eficiente. Eu vou dar só 2 exemplos, que é o Tigre e o Dragão e o Clã das Adagas Voadoras. Então acho que as cenas de ação ali talvez poderiam ter sido um pouquinho melhores. Mas, enfim, da minha parte era isso que eu tinha para falar de Mulan. Vocês têm alguma última consideração ou podemos ir para as dicas da semana? Sem considerações, então vamos às dicas da semana. Sobe a trilha. Vamos lá. Márcio, o que tu tem pra gente aí? Oi. Minha dica é uma série da Amazon. Nem sei se a gente já deu como dica aqui. Ela estreou, acho que em abril desse ano.
uma série de ficção. Ela é meio devagarzinha, assim, né? Não é uma série com grandes revelações, com grandes monstros e com grande ação, uma série mais lenta, mas é bem interessante, toca em alguns temas curiosos, assim, que é Contos do Loop. Não sei se algum de vocês já viu. Ela é feita quase como uma antologia, se passa toda numa cidade onde tem um experimento que ocorre debaixo da cidade, que tem tipo uma bola gigante embaixo da cidade, e quase todo mundo, ou boa parte da cidade, trabalha ali naquele experimento ali. E obviamente acontecem coisas estranhas em cima desse experimento ali, tipo realidades paralelas, alguém que inventa alguma coisa que faz as pessoas congelarem, e enfim, todo tipo de situações de ficção científica acontecem na cidade, mas mais importante do que isso são as relações que as pessoas têm, assim, entre si e com a comunidade ali, né? Então, só que assim, não é uma série com grandes revelações no último capítulo, com grandes cliffhangers, né? É uma série mais pausada, assim, mais calma, mais para dar uma relaxada e curtir o que vai surgindo ao longo do caminho. São 8 episódios, assim, na Amazon. Contos do Loop. Feito. Lou. Eu tenho 2 dicas, assim, que eu assisti recentemente, que é a série Black F, que tem na Netflix, que é do mesmo criador do mesmo criador e sobre o criador da série que eu já falei aqui também, que é Black Wish, que é sobre uma família de negros nos Estados Unidos, e eles contando suas histórias ali, paralelamente contando também mais sobre essas vivências dos negros lá. E é bem curtinha, tem uns 6 episódios, assim, e é uma sitcom, assim, e é bem um pouco diferente, mas não deixa de ter as suas relações com o próprio Black Wish. E minha segunda dica é um filme que tem na Amazon Prime, que eu vi esse final de semana e que eu gostei bastante, que se chama O Som do Silêncio, que é sobre um baterista que é ex-viciado em drogas, que ele começa a perder a audição e começa a tentar a lidar assim, com essa perda de audição, ao mesmo tempo que ele aprende a ser surdo. Então é uma história bem legal, assim, e bem diferente do que está acontecendo. Uhum. É com Riz Ahmed. A Netflix, a Amazon esconde esses filmes, né? A plataforma Sim. da Amazon, a Lô até me comentou que tinha estreado esse filme, eu tava ligado qual era o filme, mas não tinha visto que tinha estreado. Por quê? Porque tu não sabe que os filmes estrearam na Amazon, né? A menos que seja Meu Ex em Férias lá. Aí tu sabe. Eles ficam 500 vezes na tua. Não é Meu Ex em Férias. De férias com ex. De férias com ex. De férias com ex. Tudo isso aí, dá na mesma. Porque esses aí, eles ficam pipocando na tua cara, assim, cada vez que tu entra. Agora, esse filme que era um filme que tá até cotado para o Riz Ahmed tava cotado, premiações. Né, para premiações. Que a Prime Video tem um design muito feio, então eles não tentam atualizar aquilo. Bom, eu tenho 2 dicas, na verdade. Eu ia dar uma dica que eu abortei no último minuto, no último episódio, que é The Undoing, a série da HBO com Nicole Kidman e o Hugh Grant. Agora já comecei a ver. É que é o mesmo problema que teve pra mim o Bom Dia Verônica, da Netflix, que eu sei que a Lou gosta. Se eu li o livro, não vou ver a série. Não. Os dois têm o mesmo problema pra mim. Eles vão ok, vão bem até. O Bom Dia Verônica, inclusive, pra mim tava muito bem. Foi muito bem. Chega no último episódio, o último episódio é tão ruim, mas tão ruim, que pra mim estragou a série. Mas assim, é nesse nível de ruindade o último episódio. E o The Undoing também é mais ou menos a mesma coisa. Ele não chega a estragar tudo, assim, mas ele sabe, estragou a experiência. Então é uma antidica. Dito isso, eu vou dar 2 dicas rápidas. Uma é literalmente algo rápido, que é um curta que tá na Netflix. Se acontecer algo, te amo. Tipo, só confiem, porque não tem como tu falar muito de curta, né? Tu falou, não tem, daí tu vai dar spoiler. Então, minha dica é essa. Assista que vocês não vão se arrepender. É pesadinho. Quem tem filho não assista. É pesadinho, mas é muito bom. E é atual, né? E é atual.
E uma dica antiga, na verdade, só porque agora entrou no Netflix, eu vi que tá no top 20 ali, hoje tá em 11º, fica variando ali. É outro daqueles filmes que vejam na maior tela possível, que é Mad Max Estrada da Fúria, que eu, como fã incondicional desse filme, aquilo ali eu não faço a mínima ideia de como o George Miller filmou, quer dizer, faço porque eu vi o making of já, mas é inacreditável que a maioria das coisas ali tem filtros e tal, mas os efeitos não são efeitos, é tudo trabalho de dublê, e é um dos filmes de ação mais sensacionais dos últimos anos aí, se não eu acho que eu arrisco dizer que é o melhor filme de ação feito aí nos últimos 15, 20 anos, mais até que os John Wick. Então essas são as minhas dicas. No mais, era isso. A gente agradece a presença da Lou aqui. Obrigado, Lou. É que agradeço o convite. Voltará, né? Sabe que voltará. A edição do programa é do Pedro Bastos. A gente volta na semana que vem. Um abraço e tchau.